Olá, bom dia. Professor Isaac aqui com vocês. Bom dia aos professores, gestores, estudantes. E hoje iremos trabalhar mais uma vez o conceito de fluxograma. E para me ajudar nessa aula, estou aqui ao meu lado o professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jonas, eu vou ser o mediador de vocês aqui hoje. Vou ser a voz de vocês no chat, então coloquem lá perguntas, coloquem lá as respostas, né, das atividades que nós iremos fazer. E, claro, lembrando que pegue o caderno, lápis, borracha, caneta, o caderno do aluno para acompanhar essa aula, né? Então, hoje quem vai ministrar a aula é o professor Isaac. Opa! E assim, vocês viram ontem na aula junto com o professor Jonas e o professor Rafael, mais ou menos o conceito, o que é um fluxograma, né? Até eu lembro que o professor Rafael falou, o professor Jonas, foi você que falou, olha, parece que não é matemática, mas é matemática, É né? isso Ontem, mesmo. ontem eles não tiveram muito trabalho em efetuar os cálculos, mas hoje a gente tem algumas coisinhas aí para eles iniciarem o trabalho. Então, o fluxograma nada mais é do que você efetuar uma organização de determinado caminho, trajeto que você vai traçar na hora de resolver, por exemplo, um problema. Ó, quer ver um exemplo simples de fluxograma? Você pode, por exemplo, qual é o procedimento, professor Jonas, para a gente, por exemplo, consumir uma bala doce? Pegar a embalagem, depois abrir, depois consumir a bala e jogar o papel no lixo. Pronto, eu tenho um procedimento que eu posso organizar por meio de um fluxograma. Jogar no lixo o papel, né? Jogar no lixo, acho que eu falei jogar no lixo. Jogar no chão é porco demais, né? Então, para essa aula, a gente vai começar a utilizar o fluxograma para montar um algoritmo ou até mesmo verificar as estratégias na hora de resolver um problema, tá? Então, para isso, a gente já tem aqui uma primeira atividade para vocês, né, que fala assim: Carlos decidiu realizar algumas compras pela internet e adquiriu os seguintes itens: um tênis por 120, uma camiseta por R$ 29,90 e uma bermuda por R$ 49,90. Presta atenção que são duas coisas que vocês vão fazer, tá? Determine o gasto de Carlos nessa compra e preencha o fluxograma com as informações sobre a estratégia para a resolução, substituindo os números pelas informações que faltam. Então, nesse fluxograma, além de você responder quanto que ele gastou, cada item ali, por exemplo, você vai colocar na resposta aqui, professor Jonas, e qual que seria a informação daquela figura. Uhum. 2, qual que seria a informação daquela figura. Lembrando que numa aula da semana passada, a gente trabalhou qual a importância da resolução de uma situação-problema em termos da sua leitura, das estratégias. Chegou a ser até algumas atividades trabalhada a questão da leitura, da interpretação antes da resolução, tá? Então, são duas atividades: descobrir o valor e a outra, no lugar de cada valor numérico ali, substituir por qual ação seria para a resolução de uma situação, problema, tá bom? A gente vai deixar 5 minutos para vocês, ok?
Retornamos aqui. Isaac, alguns, né, colocaram a resposta 199,80. Então, a Letícia colocou 199,80, o Leonardo 199,80, o Marcos Vinícius colocou 209,90. Muitos respondendo, então, 199,80. Alguns ficaram na dúvida, não entenderam muito a atividade. Nós fizemos esse fluxograma ontem, né? Então, essa atividade de fluxograma, nós fizemos a ideia ontem. Essa atividade, onde você está lá os números na posição do fluxograma, vocês teriam que ter colocado algumas situações. Lembra quando eu estava com o Rafael ontem, nós fizemos uma ligação um para o outro? É o fluxograma para você descrever todas as ações possíveis dentro daquela atividade, né? Então, muitos ficaram nessa dúvida, mas muitos responderam a uma das questões, tá, Isaac? 199,80? Isso. Então tá correto, né? Isso. Então, cálculo, graças a Deus, estão indo bem. A questão do fluxograma, você, ao organizar a sua conta, você passou, entre aspas, por um fluxograma dentro da sua mente. Uhum. Ó, no próximo slide aqui, para a resolução de um problema início. O que você faz? Realiza a leitura, correto? Sim, nós fizemos a leitura com eles, inclusive, né? Inclusive, fizemos a leitura com ele. Depois de realizada a leitura, você faz uma análise, a operação que você vai utilizar. Efetuando a leitura de forma atenciosa, né? Você verifica que não irá utilizar divisão, multiplicação ou subtração. Se você não for utilizar, ao realizar a leitura, a operação que você vai escolher, que acredito que todos escolheram, é a adição. E escolhendo a adição, o que você faz? Realiza o cálculo. Certo. E após realizar o cálculo, escreve a resposta. Foi o que vocês fizeram aqui. Então, essa é uma forma de organização das estratégias para se conseguir algo. Assim como ontem o professor Jonas e o professor Rafael realizaram aquela da ligação, do cadastro, se tem cadastro, não. Ah, mas se não tem cadastro, qual que é o procedimento? Realizar o cadastro. Se já tem cadastro, qual é o próximo procedimento? Daí, de acordo com o objetivo ali da questão. Parece até simples, né, Isaac? Se a gente olhar assim, só olhar, nossa, é só uma adição, resolveu ali, né? Como muitos responderam certo, né? Só que esse fluxograma, ele serve para quando a gente tiver atividades muito complexas e muito grande, uma ação que, no caso, vão ser várias operações. Ali a gente só tinha uma operação, né? Mas com várias operações, o fluxograma ajuda, né? Facilita organizar a nossa ideia, né? E vale lembrar que é um conteúdo, digamos assim, novo nos cadernos, né? Que foi implementado no novo currículo paulista do ensino fundamental. Então, é um primeiro contato que eles têm e a ideia aqui é de ajudar a entender. Não só no 6º ano vocês verão fluxograma, terão momentos no 7º ano. Então, assim, não tem problema. Se agora não acertou, a ideia é construir esse conceito de fluxograma como algo que você organiza para desenvolver a ação de determinada situação, problema, tá? Então aqui, no próximo slide, por exemplo, nós temos um fluxograma sobre paridade entre números naturais. O que é paridade entre números naturais? Né? Eles são 2 números pares, 2 números ímpares, um par, um ímpar. Então, aqui tem um fluxograma que explica a paridade. Ô, professor Jonas, então, pense em um número, pense em 2 números. Ok, pensei. Pensou? O próximo procedimento. Os 2 valores são, um é par e outro é ímpar, ou são ímpares, ou são pares. Tá, então vamos fazer a primeira. Então eu pensei no número 1 e 2. No caso, um é par e outro é ímpar. Se um é par e outro é ímpar, a paridade é oposta. Certo. Fechou. Beleza. Se você pensou nos 2 números ímpares... Tá, vamos pensar no 1 e 3. Ok. Em 2 números ímpares,
quer dizer que eles têm a mesma paridade. Certo. E se você pensou em dois números pares, 2 e 4? também significa que tem a mesma paridade. Então, dizemos que dois números têm a mesma paridade quando ou eles são ímpares ou eles são pares. No caso de um ser ímpar e outro ser par, a gente diz que a paridade é oposta, ok? Entendi. E com o fluxograma, nós olhando, né, ele basicamente dá resposta, né? A gente não precisa pensar muito, né, se usar o fluxograma. Ele basicamente dá resposta só da gente fazer as setinhas pelo O encaminhamento, né? fluxograma é um organizador, né? É um organizador daquilo que você pensa ou daquilo que você precisa realizar na hora de desenvolver uma situação problema, tá? Então, tem uma atividade bem simples, a próxima atividade, tá? Vocês só vão determinar se tem paridade par, ímpar ou paridade oposta. Só isso, tá? Então, escrevam aí, letra A. Para não precisar escrever tudo, né? Escrevam par, ímpar ou oposta. Lembrando, dois números pares, paridade par. Dois números ímpares, paridade ímpar. Um par, um ímpar, paridade oposta, ok? Então, eu vou deixar 3 minutinhos para eles fazerem essa, Ok. porque aí dá tempo de eles escreverem também no chat com a gente. Então, a gente já retorna, beleza, professor? Beleza, tranquilo. Então, já já. Até já já. Retornamos aqui, né? Muitas respostas no chat, Isaac.
e eu acredito que eles entenderam a proposta, né? A Letícia colocou aqui que é ímpar, a primeira. A Cecília fez bem bonitinho, colocou todas as respostas. Ela colocou ímpar, par, oposta, oposta e ímpar. A Ana fez a mesma coisa, ímpar, par, oposta, oposta, par, ímpar. Então, colocou a outra. E a Letícia Lopes também fez a mesma coisa. Ímpar, par, oposta, oposta, par e ímpar, né? Então, acredito que essa questão da paridade eles tenham entendido. Então, para você determinar a paridade, você basicamente, eu vou retornar ao slide anterior, mostrando para vocês aí na tela. Ó, vocês fizeram isso. No caso, não pensaram em dois números, foram apresentados dois números. Aí, para classificar, vocês viram, olha, se era um número par e outro ímpar, a paridade era oposta. Se eram os dois pares ou os dois ímpares, mesma paridade, certo? Certo. Então é isso, vocês organizaram. Então vamos lá as respostas. Letra A, 21, 11.003. Ímpar. Paridade ímpar. Letra B, 3.098 e 2.346. Paridade par. Letra C, 7.950, 4.561. Paridade oposta. Um é par, outro é ímpar. 1.568 e 8.651. A paridade é oposta também. Os dois são ímpares. Letra D, 650.364 e 2. São os dois pares, né, professor? Sim. Então, só pode ser paridade par. E 109.773 e 24.689. Os dois têm paridade ímpar. Para eu definir par e ímpar, tem uma forma mais fácil, só olhando, só Observar o definindo? último algarismo, né? Só olhar a unidade, né? Só olhar a unidade. Se eu olhar a unidade e for um número ímpar, quer dizer que o número é ímpar. E mesma coisa para o par, né? Ok, certíssimo. Mais fácil olhar assim, né? Muito mais. Então, professor, agora a gente vai determinar, olha, observem bem, o que eu vou dar uma dica para os estudantes, tá? Aproveitem depois nessa tela, dá um print que ela vai te ajudar a resolver uma próxima atividade, tá bom? Então, a gente vai determinar, utilizando o fluxograma, os 6 primeiros múltiplos de 2 e 3. Então, observem o fluxograma. Os 6 primeiros múltiplos de 2 e 3 em comum. Tem um número ímpar? Olha, se não, pode ser múltiplo de 2 e 3. Exemplo, professor. Na tabuada do 2, a gente tem algum múltiplo ímpar na tabuada do 2? Na tabuada do 2, não, né? Todos os termos são pares, né? Todos os termos são pares, né? Ímpar nós não temos. Então, nós não temos. Então, tem número ímpar? Se não tem número ímpar, há a chance de ser múltiplo de 2 e também de 3. Entendi. Se tem número ímpar, não pode ser múltiplo de 2. Entendi. Né? Não pode ser múltiplo de 2. Então, tem que rever novamente os múltiplos em comum. Se é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3, a gente vai determinar os 6 primeiros múltiplos de 2 e 3. Então, a atividade ela quer que você determine quais os 6 múltiplos de 2 e quais são os 6 múltiplos em comum de 3. Então, vamos usar um exemplo, professor. Na tabuada do 2, vamos lá. 2, 4, 6. Parou aí. Vou falar a tabuada do 3. 3, 6. O 6 já é um múltiplo em comum, certo? Certo, fechado. Então, o que a gente quer aqui são os 6 primeiros múltiplos em comum entre 2 e 3. A gente já adiantou para vocês aqui os 6. Então, basicamente, se eu fizer a tabuada do 2, fizer a tabuada do 3, o que tiver em comum é múltiplo. Eles estudaram isso, eles estão espertos. Né? Então, essa atividade aqui, 3 minutinhos para vocês fazerem e colocar aqui no chat a resposta, ok?
Retornamos aqui, né? Isaac, muitos responderam e colocaram a seguinte resposta: 6, 12, 18, 24, 30 e 36. A Rafaela, a Mirelle, a Jennifer, elas colocaram essa resposta. Tá certo, tá errado? O que você acha? Vamos conferir aqui, então, rapidinho. Múltiplos de 2. Vou iniciar. 2, 4. Eu estou com exceto 0, tá? Que a condição ali é exceção do 0, ok? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vou parar aqui um pouco, ok? Múltiplos do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Quantos nós temos aqui? Então, professor, ó, por enquanto nós temos o 1, que é aquele que a gente falou. O 6, né? O 12. Certo. 2. Tem mais aqui. Tem o 18. Tem o 18, 3. O 24. O 24. Isso. 4. Então eu vou continuar do 2, que eu acho que vai chegar aqui o 30 também, não vai? Vai. 24, 26, 28, 30. Então, temos aqui o 30 também. Quantos nós temos por enquanto? 5. Falta 1 5. ainda. Falta 1? Falta 1 Então ainda. 33. Aí que está a ideia do fluxograma. A primeira parte fala, tem um número ímpar? Se tem um número ímpar, não tem como ser múltiplo de 2 e de 3, ok? Ou seja, se tem um número ímpar, não é múltiplo de 2. Então, por isso que aqui eu estou focando nos pares. Aqui eu estou focando nos números pares. Ó. Eu já sei que 6, o 12, o 18, o 24. Qual que é o próximo número par aqui dos múltiplos de 3? O 36. Então, aqui no 2, só pode ser o 36. Não precisa nem fazer, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 32, 34, 36, ó. Bateu. Outra coisa que a gente observa é que os múltiplos em comum, repara, o primeiro foi 6, não foi, professor Jonas? Aham. Se o primeiro múltiplo for 6, significa que os múltiplos que virão em seguida são de 6 em 6. Ó, 6, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, fica bem mais fácil assim a gente também analisar, tá? Eu vou fazer o seguinte, professor. Tem uma atividade aqui que eu vou pedir para eles fazerem um print. Fazer um print e treinem em casa. Lembra que eu falei para vocês fazerem um print antes da outra tabela, né, do outro fluxograma, e pegar esse daí e tentar fazer um com os múltiplos diferentes de 0 entre 4 e 10, ok? Entendi. Isso daí vai ficar uma atividade para casa, tá? Então eu vou até voltar aqui por mais 5 segundinhos. Pode voltar o primeiro aí, por favor? Faz um print aí e é basicamente o que vocês vão seguir para montar o outro fluxograma. Daí vocês comentam com o seu professor se conseguiram montar, se não conseguiram. Ok? Já printou aí, professor Jonas? Eu já. Opa! Então vamos... aqui no caso já tem até resposta, mas a gente vai deixar agora uma questão momento obmap. Importante. Ok? Vamos deixar 2 minutinhos para eles resolverem? Beleza. Tá? Então façam a leitura, olha o fluxograma que vocês vão seguir. Realizar a leitura, ver quais operações, aqui vai utilizar, aqui não vai utilizar, efetuar o cálculo e responder. Pronto, está aí o fluxograma para responder essa questão. Ok? 2 minutinhos então e a gente já volta.
Olá, retornamos aqui, né? Muitas respostas aqui no chat. A Tainá colocou 14 ou 20. O Pedro colocou 34, a Nicole 34, a Ana Clara 34. Muitos estão respondendo 34. O que você acha? Vamos ver aqui? Vamos lá. Então, professor, vamos lá. Ó, eu até desenhei aqui para vocês saberem que é uma lâmpada, tá? E aqui é outra lâmpada, tá? Então vamos lá. 14, 28, me ajuda, vamos lá, professor, me ajuda aí. 28 mais 14. Mais 14, 28. Mais 14, 12, 3, 4, 42. 2. E mais 14? E mais 14, 56. E mais 14? Mais 14, nós vamos chegar em 60, 70. Vamos fazer o seguinte, professor, a gente está com o tempo estourando. Sério? Vamos deixar para que eles concluam para a próxima aula. Daí na aula de amanhã eu vou pedir para retornar para a gente responder essa questão. Beleza, sem problema. Ok? Fechado. Então, ó, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Um ótimo dia a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.